poderoso, tu és digno de todo louvor, te seguirei, te ouvirei, te amarei, pra sempre, ó Deus. Vou cantar e adorar ao Senhor, que és santo. Vou amar-te, adorar-te, prostrar-me diante de ti. Vou cantar e adorar ao Senhor, que és santo. Vou amar-te, adorar-te, vou prostrar-me diante de ti, príncipe da paz, e eu vou viver pra ti. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor, te seguirei, te ouvirei, te amarei, pra sempre, ó Deus. Vou cantar e adorar ao Senhor, que és santo. Vou amar-te, adorar-te, vou prostrar-me diante de ti. Vou cantar e adorar ao Senhor, que és santo. Vou amar-te, adorar-te, vou prostrar-me diante de ti, príncipe da paz, e eu vou viver pra ti. Vou cantar e adorar ao Senhor, que és santo. Vou amar-te, adorar-te, vou prostrar-me diante de ti. Vou cantar e adorar ao Senhor, que és santo. Vou amar-te, adorar-te, vou prostrar-me diante de ti, príncipe da paz, e eu vou viver pra ti. Príncipe da paz, príncipe da paz, e eu vou viver pra ti. Boa noite, irmãos da Igreja Presbiteriana do Crespo. É muito bom poder estar aqui para juntos participarmos de mais um culto ao nosso Deus. E vamos dar início louvando ao nosso Deus, com o hino 99, Louvor ao Redentor. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho
todos fazer a leitura bíblica que está no livro de Isaías, capítulo 1, versículos de 18 a 20. Vamos lá. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Irmãos, vamos todos agora fazer uma oração de confissão. Então, abaixemos nossas cabeças e vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, Pai de misericórdia, muito obrigado, Senhor, por nossas vidas, por tudo que temos, por tudo que somos, Pai. Senhor, neste momento, Pai, nós queremos não só te agradecer, mas principalmente, Pai, te dizer, Senhor, que precisamos de Ti, Pai, profundamente, Pai, para que Tu venhas, Pai, a tirar de nós os pecados que cometemos, Pai, para tirar de nós a insegurança, Pai, para tirar de nós, Senhor, tudo aquilo que temos pensado, feito ou falado que não Te agrada, meu Deus. Ó Senhor, sabemos que somos pecadores, Pai, e que estamos fazendo coisas que não Te agradam, meu Deus. Perdoa-nos, Pai, por isso tudo, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Pai, seja forte e poderoso sobre nossas vidas, Pai. E que Ele sempre esteja nos incomodando, Pai, para que nós, Senhor, possamos dizer não, Pai, a tudo aquilo que não Te agrada, meu Deus. E que nós possamos, Senhor, fazer só o que Tu queres, Pai, só aquilo que a Tua palavra nos ensina, meu Deus. Que nós Te busquemos, Pai, que nós Te conheçamos, Pai, e que nós procuremos, Pai, fazer o que Tu queres e o que é melhor, Senhor, para nossas vidas, Pai. Porque sabemos, Pai, que se fizermos o que Tu queres, Pai, se Te obedecermos, Pai, as nossas vidas, Pai, serão brancas como a neve, meu Deus, como acabamos de ler, meu Deus. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, pobres pecadores, Pai, que carecemos de Ti a todos os momentos, meu Deus. Perdoa-nos, Pai, fica conosco, Pai, e mostra-nos, Pai, o caminho que devemos seguir, Senhor, e que esse caminho, Senhor, está na Tua palavra, meu Deus. Muito obrigado, Pai. É esta a oração que eu Te faço e Te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, Pai. Amém, Senhor. E agora, irmãos, vamos fazer uma segunda leitura, Senhor, bíblica. Essa leitura está no livro de Salmos, no capítulo 100, versículos de 1 a 5. Vamos procurar ler juntos. E a palavra fala o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Irmãos, a palavra do Senhor é verdadeira e precisamos, de fato, permitir que ela modifique nossas vidas, nossos pensamentos, e que esta palavra possa todos os dias nos incomodar,
para que nós possamos a cada dia te buscar e te seguir, Senhor. E, Senhor, vamos agora entoar mais 2 cânticos. Os cânticos Eu Te Agradeço e depois Deus de Aliança. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo
de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar.
cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama teu nome. Ele então virá, Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, o escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Meus irmãos, boa noite a todos vocês. Que alegria que a gente tem no Senhor de poder de novo comunicar a palavra de Deus com todos vocês, cada um na sua casa, cada um com a sua família. E esse é um tempo também de louvor a Deus, porque estamos na presença dEle, cultuando o seu nome. Eu sei que é um tempo também de muitas lutas, apreensão, mas domingo passado nós aprendemos algo muito bom da palavra de Deus. Para esse tempo, para a nossa vida, ouvimos da palavra de Deus que devemos orar sempre e nunca esmorecer. Como é que você está? Nessa semana, como você está em relação à sua oração, em relação à sua devocional, em relação à sua leitura das Escrituras, meditação da palavra de Deus? Lembre-se disso. Essa palavra é de Deus para nós, que devemos orar sempre e jamais esmorecer. Esse não é tempo mesmo da gente esmorecer, é tempo da gente orar. Então, queridos, eu quero, com muita alegria, dirigir hoje a palavra a todos vocês. Vocês que estão em casa, que são membros da Igreja Presbiteriana do Crespo, vocês que podem estar ligados no YouTube ou no Facebook e não serem membros da Igreja Presbiteriana do Crespo. A nossa alegria é muito grande
de saber que Deus conhece cada um de vocês, o coração de vocês, e Ele tem mesmo como comunicar ao nosso coração a sua palavra, muito mais do que aos nossos ouvidos. Então eu fico muito contente de saber que Deus pode alcançar você onde você está. E eu queria hoje começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês sabem que de vez em quando eu começo a mensagem com uma pergunta, uma questão, para fazer a gente refletir, aquecer a nossa mente, para que a gente possa compreender toda a mensagem e aquilo que vai ser pregado hoje. E a pergunta que eu tenho para você hoje é essa, que está aqui. Quantos convites que você recebeu marcaram e mudaram a sua vida? Você pode lembrar? Bem, geralmente nós recebemos convites para festas, aniversários, casamentos, formaturas, para refeições, recebemos convite para reuniões, para cultos e para muitas outras coisas recebemos convites. Mas será que algum desses convites que recebemos na nossa vida marcaram e puderam mudar nossa vida? É sobre isso que eu quero que você comece a pensar hoje à noite. E o texto que a gente vai trabalhar nele, nessa pregação, é Mateus 11, 25 a 30. E eu quero dizer para os irmãos que durante essas 2 semanas, eu fiquei meditando sobre este texto. E muitas coisas Deus foi trazendo ao meu coração, à minha mente. Não sei se vou poder comunicar cada uma delas, mas eu sei que Deus trabalhou o meu coração, aquietou a minha alma, me deu paz. E é nessa perspectiva também que eu quero pensar com você sobre Mateus 11, 25 a 30. Esse texto, irmãos, ele está aqui, vai aparecer aqui, e eu quero que você acompanhe a leitura que está aqui. Diz assim esse texto: por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o texto que eu quero compartilhar com todos vocês nessa noite, em espírito mesmo de oração, no temor do Senhor. Bem, a gente então começa pensando em alguns chamados de Deus nas Escrituras. Olhando para cá, a gente vai lembrar de alguns desses chamados de Deus. Deus chamou Adão e Eva à existência. Quando não existia nada, quando não tinha nada, Deus chamou essas 2 criaturas suas à existência. Depois nós também vimos que Deus chamou Noé e sua família à sobrevivência. Quando Deus prepara o dilúvio para exterminar aquela geração, Deus chama Noé e chama a sua família para que eles sobrevivam na arca que Deus mandou que ele preparasse. Também nós encontramos que Deus chamou Abraão e Sara para a fé, para que eles pudessem crer e estar seguros nas promessas que Deus fez para eles. Isso é o que Deus tem para Abraão, por isso ele é chamado o pai da fé. Por isso encontramos que Abraão creu e foi justificado por isso. E também encontramos que Deus chamou Israel para a liberdade e para o arrependimento. Então, encontramos que Deus fez esses chamados todos nas Escrituras. Nós vimos há 2 domingos atrás sobre a pessoa e o ministério de João Batista. E a gente lembra que com João Batista finaliza todo o período profético.
E no ministério de João, ele denunciou o pecado, chamou ao arrependimento, apontou o Messias e anunciou o juízo vindouro. Então, claramente, no ministério de João, tem um chamado de Deus ao arrependimento por meio do último profeta, João Batista, desse período que encerra antes da vinda do Messias. Depois desses acontecimentos com João, então nós temos o início do ministério de Jesus. Depois do ministério de João no deserto, pregando e batizando, então, o batismo de Jesus, no capítulo 4 de Mateus, começa então o ministério de Jesus. Jesus é batizado, depois é levado pelo Espírito ao deserto, onde ele jejua por 40 dias, e então vem sobre ele a tentação. Depois Jesus então chama pessoas para serem seus discípulos e começa a pregar nas cidades. E há uma coisa muito interessante com a pregação de Jesus nas cidades. É uma pregação cujo conteúdo era o evangelho do reino, de um novo reino que se instalava com poder. Não poder humano, não poder deste mundo, mas com poder de Deus. Uma pregação que era acompanhada pela manifestação da sua autoridade sobre a natureza e para efetuar sinais, curas, para libertar pessoas dos mais terríveis processos de aprisionamentos, aprisionamento espiritual, aprisionamento da mente, aprisionamento das emoções. Era a resposta que Jesus dá a João Batista. Então, tudo isso acontece nesse início do Evangelho de Mateus. Agora, quero chamar a sua atenção para o verso 25. Mateus começa a aquecer o coração de seus leitores para algo excepcional e glorioso que Jesus vai dizer. Não será dito de qualquer jeito, pela importância e pelo impacto que suas palavras causarão. As primeiras palavras do verso 25 são por aquele tempo. Por aquele tempo tem uma importância muito grande nesse contexto todo. Porque esse tempo começa no primeiro verso do capítulo 11 e chama atenção para algumas coisas que eu quero colocar para os irmãos. Primeiro, naquele tempo Jesus envia os discípulos, depois de um período de instrução que Jesus dá para eles no capítulo 10, quando começa o capítulo 11, então Jesus envia os discípulos para que eles vão de cidade em cidade. Naquele tempo, João Batista estava preso, porque João Batista, se todos os irmãos se lembram, ele denunciou o pecado de Herodes, casando com Herodias, que era esposa do seu irmão. Então, João fora preso por conta disso, por ter denunciado o pecado. Naquele tempo, João revela uma dúvida e recebe a resposta de Jesus. Qual era a dúvida de João quando ele está na cadeia, na prisão, quando ele está lá sozinho? João manda perguntar algo de Jesus. Ele manda seus discípulos com a seguinte pergunta: és tu mesmo aquele que deverias vir? Ou devemos esperar outro? E a gente fica intrigado, né, com essa pergunta de João, porque algum tempo antes desse acontecimento, João Batista apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, naqueles dias, João não tinha dúvida de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Mas, nessa outra situação, João está preso e ele então manda perguntar a Jesus: és tu mesmo aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Então, eu queria lembrar a vocês qual é a resposta que Jesus dá a João. Jesus dá uma resposta a João muito interessante, porque naqueles dias e naquele tempo, Jesus dá testemunho sobre a pessoa de João Batista. E tem dois destaques
A primeira é a importância de João, capítulo 11, verso 11, diz o seguinte: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Esse é o primeiro destaque. Jesus, falando de João, diz que entre os nascidos de mulher, nesse mundo físico, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas Jesus faz uma referência ao reino de Deus e diz, mas no reino dos céus, o menor no reino dos céus é maior do que João. E depois, um outro destaque que nós temos é que Jesus menciona o perfil daquela geração dos dias em que João Batista estava anunciando, pregando no deserto. Capítulo 11, versos 16 a 19, nos diz o seguinte: mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Jesus então faz um perfil daquela geração dos dias de João, dizendo que aquela geração não se interessava por absolutamente nada, nem na palavra que vinha de Deus e nem na palavra que vinha dos homens. Essa é a comparação que Jesus faz, apresentando o perfil daquela geração. Se fôssemos pensar no perfil da nossa geração, o que será que teríamos para dizer sobre ela? Tem tantas coisas, não é, que podemos falar sobre essa geração dos nossos dias. É uma geração temerosa, é uma geração descaracterizada de moralidade, é uma geração que não teme a Deus. Então, o perfil vai por aí, é muita coisa que nesses dias acontece no nosso tempo, na nossa geração, sem contar com isso que acontece agora, uma geração temerosa, com medo, uma geração que não sabe mais o que fazer, porque pensou que o mundo, de fato, fosse controlado direitinho por eles mesmos. Tudo parecia que ia muito bem, de repente, tudo parece ter entrado em colapso. Então, esses dois destaques são muito importantes, que Jesus chama a atenção para a importância de João, e Jesus fala sobre o perfil daquela geração, dos dias em que João pregou naquela cidade. Naquele tempo, Jesus lança um lamento sobre as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, porque viram os sinais e não se arrependeram. Jesus diz que se em Tiro e Sidom se tivesse feito os mesmos sinais que foram feitos nessas três cidades, depressa aquelas pessoas dessas duas cidades, Tiro e Sidom, teriam se arrependido. Mas Corazim, Betsaida e Cafarnaum viram muitos sinais, muitos milagres de Jesus, ouviram a palavra, mas eles não se arrependeram. Eu pensei, durante todo esse tempo que eu já disse para vocês, nesse texto, e eu fiquei pensando sobre, olhando para os chamados de Deus nas Escrituras, e para esse chamado que nós encontramos aqui nesse texto, eu fiquei pensando que era interessante nós pensarmos na última chamada. Última chamada. E a gente vai entender por que eu estou dando esse título, esse tema, para essa mensagem. A última chamada. Não pense que eu estou falando de morte. Não, eu estou falando de vida. É última chamada para a vida e não para a morte. É última chamada para receber graça de Deus, misericórdia de Deus, e não para receber exatamente juízo e maldição. É a última chamada. Primeiro aspecto dessa última chamada é que ela é decisiva por causa daquele que chama. Queria que você prestasse atenção nesse fato. A última chamada é decisiva por causa daquele que chama. No verso 27,
Jesus revela sua relação com o Pai numa demonstração clara de que ele é o Filho de Deus. Esse conhecimento e aceitação de ser Jesus o Cristo não nasce espontaneamente, como muitas pessoas pensam. Não nasce espontaneamente. Nem pode ser uma simples descoberta intelectual. Antes, é uma ação poderosa de Deus que atinge o intelecto, o coração e a alma das pessoas. É no coração, é na alma, não somente com nossos descobrimentos intelectuais. Não, a mensagem de Deus, a palavra de Deus atinge o homem por completo. Esse chamado de Deus atinge o homem por completo. Jesus diz em Mateus 16, 15 a 17, o seguinte, olha o texto aqui. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Essa é uma revelação de Deus. Ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo, se essa revelação não vier de Deus. Ela não depende das nossas descobertas intelectuais, pesquisando alguma coisa científica, não. Ela vem quando Deus resolve mesmo comunicar ao nosso coração essa resposta tão gloriosa que o apóstolo Pedro dá a respeito de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz que o Pai entregou tudo a ele numa demonstração clara do seu poder. Vimos primeiro que a última chamada é decisiva por causa daquele que chama. Vimos que Jesus revela sua relação com o Pai numa demonstração clara de que ele é o Filho de Deus. E agora nós vemos que Jesus diz que o Pai entregou tudo a ele numa demonstração clara do seu poder. Jesus, como Filho de Deus, recebeu poder para sujeitar a ele todas as coisas. Em Romanos 11:36 diz, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja a glória eternamente. Amém. Nesse texto, Paulo diz que, na verdade, tudo existe e subsiste mesmo por causa de Cristo. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, não são algumas coisas, mas todas as coisas, visíveis e invisíveis desta vida e não desta vida, deste mundo e não deste mundo, todas as coisas são dele, para ele e por meio dele. Por isso, ele é glorificado eternamente. É isso a palavra do apóstolo Paulo. Também nós vimos Jesus afirmando que só ele pode revelar o verdadeiro conhecimento de Deus a quem ele quiser, numa demonstração clara da sua autoridade. Deus conferiu a Jesus essa autoridade para que ele revelasse esse conhecimento de Deus a quem ele quiser. Não é quando a gente quer, não é se queremos, mas é quando ele quer. Sem interferência ou indicação, Jesus chama quem ele quer para lhes dar instrução do conhecimento de Deus. Em Marcos, capítulo 3, verso 13, está escrito o seguinte: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. E eu quero chamar sua atenção para essa palavra, aqueles que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. E nós sabemos que essa palavra é dita a respeito dos discípulos. Jesus quis, não houve nenhuma indicação de cada um deles. Não, Jesus quis, por isso chamou para que eles pudessem conhecer a Deus, os mistérios de Deus, tudo sobre o reino de Deus, aquilo que somente Jesus poderia compartilhar com alguém, porque ninguém pode falar dessas coisas a não ser aquele que veio de lá. Ninguém pode falar do céu a não ser aquele que de lá desceu. E aquele que desceu, a palavra de Deus diz, é o mesmo
que subiu. Em segundo lugar, a última chamada é decisiva por causa daqueles que são chamados. Primeiro, é por causa daquele que chama. A última chamada é decisiva por causa daquele que chama. E aquele que chama é o Filho do Deus vivo. Agora, a última chamada é decisiva por causa daqueles que são chamados. O verso 25 diz que Deus ocultou o seu conhecimento dos sábios e instruídos, mas revelou aos pequeninos. Ouça bem isso. Deus ocultou o seu conhecimento aos sábios e instruídos, mas revelou aos pequeninos. Jesus não está dizendo que os sábios e instruídos não podem chegar ao conhecimento de Deus, não é isso que ele está dizendo. Claro que um sábio pode chegar ao conhecimento de Deus desde que seja pela revelação de Deus. Mas, todavia, aqueles que julgam ter mentes brilhantes e confiam no poder do intelecto dificilmente se dobram ao conhecimento natural e sobrenatural que o próprio Deus revela de si mesmo por meio da natureza da sua palavra e de Cristo. Por isso, eles desprezam a Deus e sua revelação, porque confiam no poder intelectual da sua mente, acham que sua mente, sozinha, é capaz de compreender todos os mistérios de Deus e toda a revelação de Deus. Não é possível. É necessário que haja mesmo uma ação de Deus para revelar aquele que Ele é e como é que Ele age em toda a natureza, no universo e na vida particular de cada pessoa. Os pequeninos ou humildes são os que vão além do intelecto. Eles são convencidos que não podem, por isso esperam uma intervenção milagrosa de Deus. Queridos, quando eu e você sabemos que não podemos, então dependemos de Deus, então esperamos de Deus. Eu sei que muitos de nós estão experimentando isso agora. Por exemplo, nesse tempo, nós estamos dizendo, Deus, o Senhor é maravilhoso, nós dependemos de Ti, nós esperamos em Ti, vem livrar-nos. Então, quanto mais dependente, quanto mais humilhados e quanto mais humildes nós estivermos, mais esperamos por uma intervenção milagrosa de Deus. Jesus diz que os sábios e instruídos não se dão conta disso, que eles dependem de uma intervenção de Deus, que eles dependem de Deus. Para conhecer a Deus, eles dependem dessa revelação de Deus. Mas Jesus diz que os humildes, os pequeninos, ele chama de pequeninos, eles vão além do intelecto. Não somente seu intelecto é alcançado pelo poder de Deus e pela comunicação que o próprio Deus faz em sua mente, mas o coração deles também é alcançado e a alma deles é alcançada da mesma maneira por essa intervenção de Deus. Jesus faz então essa distinção. E aqueles que ele está chamando, nessa chamada final, ele sabe, os que vão ouvi-lo são aqueles a quem ele chama de pequeninos e humildes, porque os poderosos não dão não conseguem compreender e não dão atenção para aquele que Deus é e sua revelação. No verso 28, Jesus chama os cansados e sobrecarregados. Primeiro ele diz que os poderosos e os sábios e instruídos desse mundo, nessa vida, não querem saber dele, não ouvem o seu chamado, mas os cansados e sobrecarregados é para esse grupo de pessoas que Jesus então anuncia esse convite, essa chamada final. Esses cansados e sobrecarregados são aqueles sobre quem os fariseus lançavam pesados fardos que os impediam de caminhar com alegria e gratidão. Bom, quem está com um fardo nas costas não caminha com alegria. Se você já carregou alguma coisa pesada na cabeça ou nas costas, sabe disso.
a gente não vê a hora de tirar o fardo das costas, da cabeça. Quem teve a experiência de carregar água na cabeça, né? Em Manaus, em um tempo, não tinha água encanada e muita gente carregava água na cabeça. A alegria é quando despejava água no camburão, e então ficava livre daquele peso, mas tinha que voltar para trazer mais uma lata de água cheia, e o peso era sempre muito grande, as distâncias também não eram pequenas. Então, esses cansados e sobrecarregados são aqueles sobre quem os fariseus lançavam pesados fardos que os impediam de caminhar com alegria e gratidão. Se tem fardo, se carrega fardo pesado, não anda, não caminha com alegria e gratidão. Eram pessoas que buscavam desesperadamente por Deus e que se empenhavam com todas as forças para serem bons, mas sempre se deparavam com as impossibilidades humanas. Então caíam em desespero e cansaço, porque é assim mesmo. Muitas vezes nós queremos fazer a vontade de Deus, queremos cumprir todos os mandamentos de Deus, mas nós nos deparamos com essas impossibilidades humanas. E então, quantas vezes não nos entristecemos porque pecamos, porque falhamos, porque não cumprimos o que a palavra de Deus diz? Então, era assim que acontecia com esse povo. Jesus está olhando para essas pessoas que entraram em desespero e cansaço, porque toda vez que tentavam fazer aquilo que agradava a Deus, acabavam encontrando essas impossibilidades humanas, então caíam em desespero e cansaço. A vida se transformava numa rotina de tentativas e fracassos. Todos aqueles para quem Jesus está dizendo e chamando de cansados e sobrecarregados, a vida tinha se transformado numa rotina de tentativas e cansaço e fracasso. Tentavam viver uma vida que agradasse a Deus, tentavam cumprir a lei, os mandamentos, mas de alguma maneira eles se viam fracassados. E isso, claro, causava neles uma tristeza profunda por não conseguirem, de fato, caminhar assim diante de Deus, fazendo a vontade de Deus. E a última chamada é decisiva por causa da sublimidade do seu objetivo. A última chamada é decisiva por causa da sublimidade do seu objetivo. E aí nós temos três expressões muito importantes nessa questão. São essas três expressões: vinde, tomai e aprendei. Vinde, tomai e aprendei. Nunca mais esqueça essas três expressões, são muito interessantes nesse texto. Vinde, tomai e aprendei. Essas três expressões é interessante, elas estão no mesmo modo verbal, na mesma pessoa, né? Vinde, todos estão no imperativo, afirmativo e plural. É assim que essas expressões aparecem no texto. Vinde, tomai e aprendei. A primeira expressão, então, vinde, poderia ser apenas um convite, como outro qualquer, se seu objetivo fosse para participar de algum evento, festa, aula, palestra, culto, reunião, etc. Mas não é. Esse convite não é para isso. Por isso ele é um convite, uma chamada final. Por isso tem esse aspecto de ser decisivo, porque tem esse objetivo de chamar as pessoas com essa expressão vinde. Jesus está chamando as pessoas, porque o convite de Jesus que chama pessoas a Ele, é isso que aparece no texto. Jesus diz, vinde a mim. Nesse sentido, Jesus se coloca como aquele que pode marcar e mudar a vida das pessoas. Não foi assim com você? Um dia você ouviu um convite de Jesus na pregação da sua palavra ou na leitura da sua palavra. Um dia você ouviu esse convite, esse chamado de Deus, esse chamado da graça que a gente tem dito muitas vezes que é irresistível, porque não tem mesmo quem possa resistir. Jesus então chama,
Mas não chama de qualquer jeito, não chama para alguma coisa, para algum evento. Não, Jesus chama para ele, é um chamado pessoal. Jesus está dizendo, vinde a mim. Jesus é exatamente aquele que ele disse que era, o Filho de Deus. Nele está a vida eterna, nele podemos encontrar alívio. Alívio para o coração, alívio para a alma, alívio para a mente. Nele finda-se a procura, nele findam-se as tentativas, nele finda-se o desespero, nele findam-se as impossibilidades humanas. Ele é Deus. Eu sei que você disse um aleluia aí. Faça todos, vizinhos de vocês, ouvirem esse aleluia, né? Porque eu estou dizendo que em Jesus finda-se essa procura que fazia as pessoas do tempo de Jesus viverem cabisbaixas, entristecidas, desesperadas. Nele finda-se a procura por esse conhecimento de Deus. Em Jesus finda-se essa procura. Jesus, ele revela pessoalmente, inteiramente, perfeitamente quem é Deus. Nele findam-se as tentativas, aquelas tentativas que acabavam sempre frustradas. Nele finda-se o desespero. Nele findam-se as impossibilidades humanas. Ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus. Jesus diz assim também, tomai. É a segunda expressão. Primeiro é vinde, e Jesus chama para ele. Agora diz Jesus, tomai sobre vós o meu jugo. Jesus oferece aos seus convidados a possibilidade de trocar o fardo ou jugo com ele. Fardo ou jugo era exatamente o peso que era imposto para cada uma das pessoas daqueles dias a respeito dessa busca por Deus, de fazer a vontade de Deus, de cumprir a vontade de Deus. A gente, então, podia compreender algo que é maravilhoso. Ouça bem, sem Cristo, obedecer à lei e todos os complementos inseridos pelos escribas e fariseus era a única condição para que alguém pudesse agradar a Deus, se aproximar dele e receber dele algum favor. Era isso que era ensinado e era isso que era exigido das pessoas. Você só pode receber alguma coisa de Deus, só pode conhecer Deus, você só pode agradar a Deus se você cumprir à risca todos os mandamentos que Deus deu e todas as demais prescrições que os fariseus acresceram aos mandamentos. Isso era fardo extremamente pesado e impossível de ser carregado. É fardo pesado demais, impossível de ser carregado. A constatação de que eram incapazes de cumprir a lei de Deus produzia esse desespero e cansaço. É por isso que Jesus dirige a eles esse convite. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. As condições impostas no Salmo 15, se você já leu o Salmo 15, você deve lembrar dele. Porque ali no Salmo 15 aparecem algumas condições que podem ser encontradas no pecador. Essas condições que estão lá no Salmo 15 jamais podem ser encontradas em nós. O salmista ali pergunta, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Essa é a pergunta do salmista. Ele começa o salmo com essa pergunta, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? A resposta do salmista só pode apontar para uma pessoa, o Senhor Jesus. Ninguém mais. Só Ele tem todos os requisitos que são exigidos no restante do Salmo. O apóstolo Paulo diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele sim foi obediente. Portanto, cobrar com legalismo que uma pessoa
obedeça à lei de Deus para ganhar o favor de Deus, isso é contra tudo que Jesus ensinou e contra esse convite, esse chamado para Ele mesmo. Então, em Cristo, obedecer à lei não é um fardo, não é um peso. Em Cristo, obedecer à lei deve ser, primeiramente, resultado de um compromisso de amor a Ele. Ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. É muito interessante, porque Jesus não disse assim: olha, se você se esforçar, você vai guardar os meus mandamentos. Olha, se você tentar, você vai guardar os meus... Não, ele disse: se você me amar. Esse é o compromisso. O compromisso é de amá-lo. Se nós o amarmos, então seremos capazes de andar conforme Ele nos ensinou a andar. E em seguida, como gratidão. Primeiro é por amor e depois por gratidão, por ter recebido o dom da salvação sem ter obedecido antes à lei. Olha, isso é tão interessante. O apóstolo Paulo explica isso de duas maneiras. Eu sei que você sabe tudo isso, mas eu só quero lembrar a você, e se você não sabe, fica sabendo então agora, que o apóstolo Paulo explica isso de duas maneiras. Primeiro, ele diz: mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso está lá em Romanos 5:8. Diz que Deus provou esse amor por nós, por ter Cristo morrido por nós, antes que nós fizéssemos qualquer coisa boa, antes que a gente obedecesse à risca a sua lei. Não é quando nós ainda éramos pecadores, miseráveis, Ele deu a sua vida por nós. Segundo, o apóstolo Paulo também afirma: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, essa afirmação do apóstolo Paulo diz que a gente recebe de Deus essa graça da salvação, a maior de todas as graças, né? A graça da salvação, a maior de todas as bênçãos, a bênção da salvação, nós recebemos como dom e não como merecimento, porque não fizemos absolutamente nada. E isso é para que eu não me glorie. Não recebi de Deus essa bênção para que eu não me glorie. Eu não recebi por causa dos meus esforços. Eu não recebi porque eu era bonzinho. Eu não recebi porque eu fazia só o que era bom. Não. É dom de Deus. É dom de Deus. E não tem a ver com as nossas obras, para que ninguém se glorie. Jesus, então, terminando as três expressões, a última expressão é aprendei. E Jesus diz: aprendei de mim. Será que sabemos o que isso significa? Aprender de Jesus? Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Será que sabemos que isso significa aprender de Jesus? Olhe bem, uma coisa interessante. Jesus não convida para aprender alguma instrução dele, para ter alguma aula com ele, ou para receber alguma informação com ele, mas para aprender dele. Aprender dele. Aprender dele requer estar junto dele, andar com ele, observar sua vida, suas atitudes e suas ações. Aprender de Jesus significa ser transformado pela sua vida e repetir o seu exemplo. Aprender de Jesus significa ser transformado mesmo, para poder repetir esse exemplo de Jesus. Jesus diz por que a gente deve aprender dele. Ele diz que porque ele é manso e humilde de coração. Nessa matéria de humildade e mansidão, não dava para aprender com os doutores da lei. Por esta razão, Jesus chama gente cansada, sobrecarregada, de quem se exigia tantas coisas. Jesus os chama e diz:
aprendam de mim. Os fariseus não são bons para aprender deles. Eles são bons para dizer para vocês, vão para a lei. Mas eles não são bons como exemplos. Mas Jesus disse, aprendam de mim. Eu sou exemplo. Aprendam de mim. Jesus termina, então, confortando aqueles que, sem resultado, se debatiam tentando viver em obediência à lei de Deus, sempre fustigados pelos mestres da religião e sem nenhum sucesso. Jesus termina dizendo, achareis descanso para a vossa alma. Jesus está dizendo, eu tirarei esse fardo de vocês. Eu libertarei vocês desse jugo. Vocês estão debaixo de jugo. O jugo dessa obediência à lei para conseguir favor de Deus. Eu quero libertar vocês disso. Eu tirarei o fardo de vocês. Vocês terão alívio. Essa é a expressão para descanso, é alívio. E eu queria, agora, talvez você esteja pensando, bom, como é que eu aplico tudo isso à minha vida, o que, que vai acontecer daqui para frente, como é que eu devo viver, depois que eu ouvi essa palavra, depois que eu li de novo esse texto, depois que tudo isso veio à minha mente, e agora? Agora eu tenho 3 importantes questões para dizer para você. Primeiro, é que você se alegre e jubile no Senhor. Nós não temos razão para a tristeza, para o desespero, para as tentativas, para nos agarrar a qualquer outra promessa de felicidade que não seja a vida eterna. Então, essa alegria não pode sair do nosso coração e da nossa vida. Alegrai-vos no Senhor, diz o apóstolo Paulo. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Alegre-se e jubile no Senhor, porque não temos razão para a tristeza, para o desespero, para as tentativas, né? Todo mundo tentando alguma coisa para agradar a Deus. Não. Nós não temos que nos agarrar a qualquer outra promessa de felicidade que não seja a vida eterna em Cristo. Só Ele pode nos garantir e nos dar como dom a vida eterna. Segundo, nosso desejo de agradar a Deus em obediência deve ser resultado do nosso amor a Jesus e da nossa gratidão pela salvação que encontramos nele. Esse deve ser o nosso maior desejo de agradar a Deus, de obedecer a Deus. Obedecer não para ganhar, mas obedecer para agradecer. É assim que nós devemos continuar vivendo. Nosso desejo deve ser esse, agradar a Deus em obediência, como resultado do nosso amor a Jesus e da nossa gratidão pela salvação que encontramos nele. E terceiro, nossa oração deve ser que o Senhor nos fortaleça, a fim de esperarmos com paciência a sua vinda, e enquanto aguardamos, glorificarmos o seu nome. É assim que devemos aguardar a sua vinda. E essa deve ser nossa oração. Senhor, fortaleça o meu coração, a minha alma, a minha vida, a fim de que eu possa esperar com paciência. É claro que enquanto eu espero com paciência, muitas coisas acontecem. Às vezes enfrentamos doenças, às vezes enfrentamos desemprego, às vezes enfrentamos fome, às vezes é possível enfrentar a morte, mas a nossa segurança e confiança está no Senhor. Então, eu queria que você pensasse, que enquanto você continua pensando tudo isso, glorificando a Deus, louvando a Deus, bendizendo a Deus, nós vamos repetir aquele cântico que nós cantamos já no início do culto. Ele veio para te salvar. Jesus veio para nos salvar. Ele veio para nos salvar. Então, nós vamos cantar e depois eu vou fazer a oração final.
alcançado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama teu nome. Ele então virá, Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, o escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Então, agora nós vamos orar. Eu quero orar por você, orar pela igreja, orar pela situação do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. Nós sabemos que Deus sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, conhece sua vida, sua família. Deus sabe tudo. E Ele é aquele que cuida e guarda as nossas vidas. Então, vamos orar. Fecha seus olhos aí, junta com seus irmãos, para a gente orar. Senhor Deus, obrigado por esse tempo muito precioso para nós, que embora distantes uns dos outros, mas eu sei que nós estamos no Senhor, no Espírito do Senhor, nós estamos juntos. Por isso, Deus, eu quero te agradecer, quero te louvar pela vida da Igreja Presbiteriana do Crespo, por cada membro, por cada família, por todas as pessoas que fazem parte dessa igreja. E quero colocar diante do Senhor aqueles nossos irmãos que estão enfermos, a nossa irmã Fátima, o Henderson, a Marina, a Gisele, a Clarice, o Michel, a Alice, a Lecilei e também a sua mãe, Dona Maria. Quero colocar todos esses nossos irmãos diante do Senhor, pedindo que a Tua graça e misericórdia
continue se derramando sobre a vida deles e que a saúde deles seja restaurada no Senhor. Também, Deus, quero colocar diante do Senhor a situação do nosso país, ó Deus, pedindo Tua misericórdia e graça para todos aqueles que governam, que o Senhor dê juízo e sabedoria a todos, que o Senhor tire do coração daqueles qualquer ideia de que podem produzir o mal sem que o Senhor o saiba. Ó Deus, quero pedir, Senhor, a Tua bênção para a situação do nosso estado e da nossa cidade, que o Senhor tenha misericórdia desse povo, Deus, e que eles possam ouvir essa chamada final feita por Jesus. Não é mais a chamada dos profetas, mas é a chamada final de Jesus, para que as pessoas vão a Ele, encontrem nele paz, alegria, vida, que possam deixar o fardo pesado que carregam e andar com o de Jesus, que é leve, e possam aprender dele uma nova vida, um novo estilo de vida. Ó Senhor, tem misericórdia das pessoas da nossa cidade. Também coloco diante do Senhor todos aqueles que estão trabalhando nos hospitais, na segurança. São tantas pessoas, Senhor, que estão trabalhando para que outros possam ser cuidados e tenham a possibilidade de tomar os medicamentos necessários. Que o Senhor abençoe cada um, proteja cada um, guarde a vida de cada um. Senhor, muito obrigado mais uma vez por esse tempo. Eu quero te louvar pela Tua palavra, pedir que ela permaneça no nosso coração, fortalecendo a nossa fé, nos animando, sabendo que essa última chamada feita por Jesus, nós a ouvimos e corremos para Ele, deixando para trás, Senhor, a nossa busca pessoal, sozinho, pelo Senhor e pelo conhecimento do Senhor. Essa busca terminou porque o Senhor veio até nós. Nós não fomos até o Senhor, mas o Senhor veio até nós. Senhor, obrigado por isso. Obrigado que nós podemos descansar em Ti. Assim, Senhor, eu te louvo e bendigo o Teu nome, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Eu não posso dizer para vocês agora que nós somos convidados para tomar o melhor café das galáxias, mas eu sei que a gente pode tomar esse café em família, porque eu tenho dito que o importante não é exatamente o café, mas as pessoas que tomam um café. Então, eu sei que as pessoas que estão aí na sua casa são muito importantes, então tome o melhor café das galáxias com essas pessoas. Por quê? Porque o importante são as pessoas. Para essa semana, queridos, eu queria fazer alguns lembretes a você. Primeiro, a nossa devocional diária. Se você ainda não está fazendo aquela devocional que o presbítero Raiglon colocou no WhatsApp, então é muito importante que a gente continue fazendo diariamente, né? Essa semana já terminou, vai começar uma nova semana e o salmo de amanhã, segunda-feira, é o salmo de número 8. Você vai ler e vai preencher todos aqueles dados que são muito interessantes e muito importantes quando meditamos na palavra de Deus. Também não se esqueça da sua oração, do seu tempo de oração. A gente precisa continuar com aquela perspectiva e aquele ensino que recebemos, que devemos orar sempre, sem jamais esmorecer. Então, continue orando. Tá bom, queridos? Então, um forte abraço a você e eu quero pedir que você dê um abraço aí na pessoa que está mais perto de você. Não sei se é a sua esposa, não sei se é seu marido, seus filhos, sogro, sogra. Dê um abraço bem gostoso. Como a gente diz, dê um abacuque, né? Bem gostoso aí na sua família e que Deus nos dê uma semana abençoada de paz no Senhor.